Graça e a paz do Senhor, estamos aqui mais um dia na nossa querida leitura bíblica e hoje, Tiago, capítulo 1. Ontem a gente terminou Hebreus, não foi? Hebreus tem 13 capítulos perfeitos. Então, glória a Deus, hoje, Tiago 1. Vamos lá. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar. Se algum tem falta de sabedoria, peça que Deus a dará livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, ou seja, não adianta você pedir se você não tem fé, porque se você não tiver fé, nada receberá do Senhor, pois a mente dividida é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída, da mesma forma que o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amém. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Se você sente a tentação, não é tentação, é o seu mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. O desejo não é o pecado, não é um pecado. O pecado é conceber. Após ser consumado, gera a morte. Vou mudar a versão aqui para ver se é isso mesmo. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Já é diferente. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Então a cobiça, havendo concebido, dá luz ao pecado. É complexo entender isso. Basicamente, você dá brecha para o pecado, uma vez pecando, pronto. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir. Olha só um provérbio: tardio para falar e tardio para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar. O capítulo é bom, hein? E é curtinho. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, ensinando vocês mesmos. Olha só. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem
que olhando a sua face no espelho. Depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da aparência. É isso que dá você ouvir a palavra. Não adianta, você tem que praticar. Mas o homem que observa atentamente a lei, observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Eita, Jeová. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas de suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Cuidar dos órfãos e viúvas. Essa é a nossa religião que Deus Pai deu. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixe corromper pelo mundo. Outra coisa boa, hein? Outra coisa boa. Você relê esse capítulo que eu vou reler aqui. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.